Olá! Nessa edição do programa Saúde e Consciência, conta com a presença da pesquisadora doutora Hélida Mara Magalhães e da sua aluna de doutorado, a Jéssica Rezende Tretel. Elas desenvolveram uma importante pesquisa com o manjericão, utilizando ferramentas biotecnológicas para aumentar a produção de metabólitos secundários com potencial de uso na indústria. Daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, recebemos a doutora Hélida Mara Magalhães e a Jéssica Tretel. Meninas, muito obrigado pela participação no programa, de vocês virem compartilhar os conhecimentos, os resultados que foram alcançados nas pesquisas de vocês. Então é uma honra muito grande tê-las hoje aqui conosco. Nós que agradecemos, Evelyn, mais uma oportunidade, É sempre bom estar aqui. E é isso, vamos aí esclarecer as dúvidas dos telespectadores e apresentar as pesquisas que a gente tem feito aqui de grande impacto aqui dentro da universidade. Isso mesmo. Antes da gente começar a falar especificamente da pesquisa que vocês desenvolveram, eu queria te conhecer um pouco melhor, Jéssica. Qual que é a tua formação? Eu sou formada em farmácia aqui pela universidade também e no momento da graduação eu participava do projeto de iniciação científica com a professora Zilda Gazin. E despertou interesse pela parte dos óleos essenciais, Então eu já conhecia a parte um pouco da biotecnologia ali e também tive mais interesse na parte científica. Isso chama bastante atenção, Porque você, farmacêutica, começou a estudar um projeto com uma planta, um manjericão, e alterando toda essa parte do crescimento dessa planta, para conseguir extrair o melhor que tem dela. Então isso chama bastante atenção por causa da tua formação, ser farmacêutica e voltar para um projeto que tem uma relação muito específica também com a agronomia, com a biotecnologia e com a agronomia. Como que foi essa transição, esse estudo? Na farmácia nós temos a disciplina de fitoterapia, farmacognosia, E nessa área a gente estuda o metabolismo da planta, a planta, os produtos por ela que ela produz e eu sempre gostei dessa área e a parte da agronomia eu pude conciliar isso na farmácia. Essa que foi a parte mais interessante. Professora, a iniciação científica, ela desperta esse interesse dos alunos ainda na graduação, Ele acaba sendo um programa importante também, não é? Com certeza, Evelyn. Assim, a iniciação científica ela é preponderante, fundamental, para que os alunos eles venham mais preparados e com uma maior visão, para desenvolvimento de pesquisas depois na pós-graduação. Queria só fazer um complemento aqui da fala da minha aluna em relação essa questão dessa interação entre os cursos, da agronomia, farmácia, química. Por exemplo, lá no laboratório onde nós desenvolvemos essa parte de crescimento de plantas e depois extração desses compostos químicos, o interessante é que o farmacêutico, assim como o químico, ele tem uma visão muito específica e que agrega muito nas nossas pesquisas. Então, eu tenho como estar direcionando dentro do laboratório, e é interessante eu ter essas visões, porque a visão da Jéssica como farmacêutica, com experiência na área de química, ou mesmo de um químico, agrega muito as pesquisas. E isso enriquece muito o nosso trabalho. Então, você fica dentro do laboratório, você tem alunos de distintas áreas, mas que estão complementando todos em favor da pesquisa e agregando cada vez mais. E os alunos de iniciação científica têm sido o que a gente tem observado aqui na universidade, a cada dia participação grande, ativa, interessados, buscando conhecimento, querendo novas propostas, novos desafios, então é muito interessante.
programa de Biotecnologia Aplicada à Agricultura, ele é ofertado aqui na universidade em nível de mestrado e doutorado. Isso. Mas ele não é voltado, então, especificamente só para o agrônomo, né? Quem seriam os outros profissionais que também poderiam ingressar nesse programa? Excelente pergunta, Evelyn. Apesar do programa levar o nome, né, Biotecnologia Aplicada à Agricultura, como eu disse aqui, a gente não consegue, um agrônomo ou um outro profissional, um biólogo, não consegue resolver os problemas sozinhos. Nós temos no programa diferentes linhas de pesquisa, são 3 linhas de pesquisa, tá? A linha de microbiologia, a linha de melhoramento vegetal e a linha de produtos e processos. Então, essas 3 linhas podem agregar profissionais da área de biologia, da área de farmácia, de química, de estética, de nutrição, porque nós temos como, né, absorver o conhecimento dessas pessoas e aplicar nas pesquisas, né, com as suas diversas demandas. E isso agrega muito. Do momento que a gente consegue trazer esses outros profissionais, né, eles conseguem colocar o seu ponto de vista e se somar com as demais linhas e nós conseguimos extrair excelentes resultados. Isso é interessante, que mostra todo esse perfil eclético e diverso que o farmacêutico tem, né? São muitas áreas e campos de atuação diversos que acabam permitindo que ele possa desenvolver projetos não só nessa área, mas como outras áreas também diversas, como a gente observa. Ô, Jéssica, o fato de você ter iniciado com a iniciação científica dentro da universidade, despertado esse interesse pela pesquisa, contribuiu para você decidir fazer um programa de mestrado? Sim, foi essencial. Na época eu estagiária na área da homeopatia e foi um momento de decisão. Estava no último ano da faculdade, eu precisava decidir se eu queria ingressar no mestrado ou ir para a área de trabalho. Então, nesse momento, né, refleti sobre, eu quis continuar a carreira acadêmica. Eu decidi que preferia estudar um pouco mais, né, que eu tinha bastante interesse na área da pesquisa, eu tinha facilidade na área da pesquisa, eu já tinha gostado da experiência, então foi um momento crucial assim que eu decidi e fiz a escolha certa. E tua perspectiva em relação ao programa, assim, a questão do aprofundamento do estudo, porque muda, né? Então, ali na hora da graduação, a gente tem aquele conhecimento, estuda várias coisas de forma muito ampla, e daí no programa de mestrado você tem aquele aprofundamento realmente do estudo numa linha, né? Num processo, enfim. Como que ficou tua perspectiva, tua visão em relação a isso? No momento da iniciação científica, a gente já começa a desvendar muitas coisas que antes estavam ocultas, né? Então, a gente extraiu o óleo essencial, que para mim era muito abstrato, não sabia o que era um óleo essencial, não tinha noção de quantos componentes poderia ter um óleo essencial. Então, existem plantas que existem mais de 100 compostos no óleo essencial, né? Então, cada planta ela tem um metabolismo específico, ela reage de uma forma no ambiente. E isso foi me despertando, eu fui querendo conhecer cada vez mais, entender o metabolismo da planta. E por isso eu continuei, e minha perspectiva é sempre aprofundar mais e conhecer mais, porque o conhecimento nunca se esgota. Exato, excelente. Bom, agora eu queria conhecer um pouco sobre a pesquisa que vocês fizeram, né? Vocês desenvolveram, então, durante o teu programa de mestrado, você já finalizou, já é mestre, né? E continuou os teus estudos agora no doutorado também, mas a gente vai explorar um pouco isso depois, mas eu queria saber o que você fez, o que você desenvolveu no teu programa de mestrado. O programa de mestrado, ele teve duração de 2 anos ou você defendeu antes? Não, foi com duração de 2 anos, Ótimo. Eu era bolsista, né, na época, e nós tivemos 2 anos para executar o projeto. Desculpa, Jéssica, você era bolsista? Isso. Bolsista, que tipo de bolsa que era oferecido? Era o Prosup aqui da própria universidade, nós somos isentas de pagar a mensalidade, né? Nós recebemos um auxílio que nós não pagamos a mensalidade. É um programa vinculado à CAPES. Isso. Só uma complementação, Evelyn. Hoje o nosso programa ele possui 10 bolsas dessa de mestrado. Isso. E às vezes, deixo bem claro aí para os telespectadores que faltam pessoas para preencher essas bolsas, né? E nós temos 10 de mestrado e, se eu não me engano, 8 de doutorado.
faltam pessoas, tá? Então, pessoas às vezes que, eu não tenho como pagar o curso, mas se tem um bom currículo e disponibilidade para trabalhar aqui às 8 horas diárias, venha, se inscreva, o curso é fluxo contínuo, né? E tem chance de concorrer às bolsas. Isso é muito importante, porque você veja, né? Às vezes, nós imaginamos que uma universidade particular não oferte programas vinculados, né, ao governo. Exatamente. E nós temos aqui na Universidade Paranaense taxas estudantis do programa ProSUP, e temos ainda o programa de continuidade, que é o PNPD, de pós-doutorado, que também oferece bolsa para esses alunos estarem se dedicando única e exclusivamente à pesquisa, que é muito importante. Isso acontece também na iniciação científica. Você era bolsista na iniciação científica? Não, na época não, porque eu estagiava. Porque tem várias modalidades que a universidade oferta, né? Entre PIC, PIBIC, o PEBIC, que são aqueles com fomento externo, que também viabilizam esse ingresso dentro da universidade. Bom, Jéssica, mas qual que foi o objetivo, então, do teu projeto de pesquisa no mestrado? O que você estudou? No mestrado, a gente queria melhorar a planta, né? Desenvolver capacidade da planta melhorar o seu produto, os metabólitos secundários, que são os compostos bioativos da planta, né? Então, nossa intenção era realmente estimular o potencial da planta para tentar voltar a produção para esses compostos específicos. Qual planta que vocês estudaram mesmo? Nós utilizamos manjericão. Manjericão. Manjericão tão conhecido e utilizado, né? Principalmente na culinária. É super aromático, gostoso, com sabor maravilhoso. Geralmente a gente pensa que só para isso, né? E assim, deu tão certo essa pesquisa, né, que inicialmente eu fiz essa proposta para a Jéssica, nós fizemos um trabalho inédito, né, com a variedade que ela trabalhou e com os tratamentos que nós aplicamos. E assim, houve uma contribuição expressiva na produção de compostos lá no laboratório, né? Então, para nós trouxe uma grande alegria, né, esses resultados. Nós conseguimos agora excelentes publicações em revistas, já 2 revistas de alto fator de impacto, né? E pretendemos agora dar continuidade, conhecer mais o que levou, o que os nossos tratamentos levaram essa planta a produzir tanto os compostos, né, em relação ao convencional. Porque é importante isso, o convencional é aquele que o produtor cultiva a planta lá no campo, extrai as folhas e manda para uma empresa extrair esses compostos. Nós fazemos a produção dessa plântula in vitro, ambiente de laboratório. Controlado. Né? Controlado. Então eu tenho condições, nós temos condições, o fato de ser um ambiente de laboratório, de direcionar o metabolismo da planta para produzir aqueles compostos de interesse. Então eu consigo, né, garantir à indústria qual é o composto que você quer, qual é a quantidade, sem o problema da interferência que as plantas teriam lá no campo. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e no retorno nós vamos conhecer um pouco mais como que é possível desenvolver a pesquisa dessa forma, né? Utilizando todas essas ferramentas biotecnológicas para tentar melhorar esses processos e ter uma melhor produção que vai ter uma aplicação direto lá para a indústria. Não saia daí, nós voltamos já. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura, o curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1
milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES, com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional. O mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, a doutora Hélida e a Jéssica Tretel. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais a pesquisa que vocês fizeram no mestrado e tentar entender um pouco, né? Tudo bem, vocês explicaram no bloco anterior que estão estudando manjericão. Isso. E que estão avaliando, né, formas de tentar melhorar a extração desses metabólitos secundários, aumentar, né, os metabólitos secundários produzidos pela planta, para poder ter um resultado melhor que possa ser aplicado a nível industrial. Mas eu queria entender um pouquinho. Vocês disseram que vocês fazem a pesquisa in vitro. Como que é isso? É cultura de tecido? Como Isso. que é? O nome da técnica é cultura de tecidos vegetais. É uma técnica biotecnológica, né? E nós cultivamos em frascos ou tubos de ensaio. E nesses frascos e tubos de ensaio nós acrescentamos o meio de cultivo. Desse meio de cultivo é que a planta retira todos os compostos que ela necessita para o seu desenvolvimento e crescimento. Então ali esse ela meio consegue... de cultivo ele é padrão, Jéssica? Existe o meio de cultivo padrão, mas cada planta necessita de um componente específico para se desenvolver melhor. Específico, no nosso caso, era desenvolver metabólito secundário, nós direcionamos para ele melhorar esse metabolismo secundário. Mas basal, o meio de cultivo basal, ele pode ser utilizado para todas as espécies. Mas cada espécie se adapta melhor e nós podemos modificar esse meio de cultivo também. E como que vocês escolhem esse meio de cultivo? Por exemplo, eu vou lá trabalhar com manjericão e eu quero tentar extrair o melhor que tem dele. É meio ao acaso ou vocês têm um estudo prévio? Como que é isso? Excelente pergunta, Evelyn. Antes a gente tem que fazer uma consulta, né, de literatura. Primeiro a gente tem que ter um objetivo bem claro. O que eu quero? Nesse nosso exemplo com manjericão era extrair os compostos produzidos pela planta, né? Então depois a gente faz uma consulta na literatura. Como o manjericão, infelizmente, é uma planta que é pouco estudada, tem um potencial muito grande, mas sim, nesse sentido, né, de produção de metabólitos secundários in vitro, ainda é uma planta que carece de estudos. Eu e a Jéssica e os outros alunos do laboratório, nós tivemos que fazer uma série de estudos prévios, justamente para tentar estabelecer um meio inicial. Então, nós fizemos experimentos anteriores. E depois que a gente conseguiu esses resultados, é que nós efetivamente passamos, né, a trabalhar com a produção de metabólito secundário in vitro. Então, o meio de cultura, ele é um meio rico, como a Jéssica disse, em nutrientes. Nós temos que trabalhar diversos pontos desse meio, né, para chegar a uma otimização do processo e reduzir custo. A gente tenta também reduzir custo porque o processo depois ele tem que ser viável. Tem que ser replicado para os demais. Exatamente. E só uma complementação aqui para o pessoal de casa não ficar com medo, né? O fato de ser feito em laboratório não quer dizer que seja uma planta que é geneticamente modificada ou que tem algum processo que às vezes as pessoas poderiam ficar com medo, né? Eu vou ficar azul, vou ficar verde. Não tem nada disso, tá, pessoal? Brincadeirinha aqui, né? Mas é totalmente seguro, é apenas um meio que simula o que a planta estaria lá no solo, né? Então não tem risco nenhum para a saúde.
ao contrário, tá? Altamente segura, as plantas que estão lá dentro não estão expostas a pragas, a doenças, então não tem nenhum risco, eles podem extrair os compostos depois, podem consumir o manjericão sem problema nenhum, viu? E como é que é feito, por exemplo, vocês fazem, né, essa pesquisa utilizando recipientes, frascos, pequenos frascos para poder desenvolver essa cultura de tecido. Mas depois isso tem que ser replicado, porque o produtor, a indústria, enfim, ela vai ter que fazer isso em grande escala. Como que vocês conseguem tirar isso do laboratório, essa informação que vocês produziram lá, para que possa ser otimizado daí a nível de escala industrial? Na escala industrial, pode ser utilizado bioreatores, né? E aí aumenta a produção, né? E consegue replicar tudo que foi feito em pequena escala, consegue replicar também em grande escala. E cai o custo, né? Quando a gente utiliza o sistema de bioreator, o que é o sistema de bioreator para o pessoal de casa entender? É um conjunto, né, de frascos, aqueles frascos de 5 litros de água ligado a um motor que injeta o meio de cultura e oxigênio, tá? Então, esse sistema, que é um sistema diferente do que é feito convencionalmente nos frasquinhos, tipo maionese, que a gente coloca o meio que parece uma gelatina, ele agrega muito mais porque as plantas têm um desenvolvimento muito superior ao sistema de frascos, né, convencional. Então a planta ela ficaria ali em torno de 20 dias, a gente reduziria mais ainda o meio de cultura e aí a gente passa a ter, em vez de ter uma escala acadêmica, para uma escala industrial. Então isso reduz custos e promove, né, maior extração de compostos para a indústria. Ah, que legal. E num processo tradicional, aquele processo tradicional, quanto tempo demoraria mais ou menos o crescimento de um manjericão? Olha, se for lá no campo, vamos supor, o produtor ele faz o plantio da semente, né? Espera a planta crescer. Geralmente ele extrai o óleo quando a planta floresce, né? Pouco antes dela emitir a floração é que ele vai remover as folhas para a extração do óleo, em torno de 4 a 6 meses, dependendo das cultivares que ele está utilizando, né? No laboratório a gente já consegue fazer com 3 meses para menos. E numa escala de bioreator, eu acredito que eu consigo com 1 mês a 1 mês e meio. Nossa, isso em termos de custos, de produção. Exato, de rapidez, aumenta. de objetividade, né? Que como eu falei, lá no campo aquela planta está ali sofrendo, né, influências de pragas, de doenças, das condições climáticas. Então isso vai alterando o metabolismo da planta. Então o produtor ele não tem assim... depois que aquele óleo é extraído, ele não é um óleo homogêneo, né? Ele tem ali interferências das condições climáticas e outras. No laboratório, não. Como as condições são controladas e eu direciono, né, os meus tratamentos para poder extrair aqueles compostos específicos, tenho condição de prever totalmente, né, que compostos eu vou extrair e a quantidade. Então fica muito mais fácil para a indústria extrair isso depois também. Inclusive, Evelyn, nós tivemos aqui no simpósio, né, em acho que foi 2016, se eu não me engano. O Dr. Carlos, ele tem uma pequena indústria de extração de óleos essenciais aqui em Cascavel. Nós os trouxemos aqui para ele dar uma palestra para a gente sobre produção ele produz cosméticos, né, produtos de higiene bucal, tudo a partir da utilização de óleos essenciais. E ele disse nessa palestra que a micropropagação, a cultura de tecidos vegetais era o futuro para a extração desse composto. Ele falou para mim, ó, você não tem aí para me vender? Se você tiver as plantas já, eu compro tudo. Porque para ele é mais fácil, né? Eu falei, calma, seu Carlos, a gente vai chegar lá, né? O objetivo é esse. E extrapolando um pouquinho, na minha área, né, na farmacêutica, se a gente for para a fitoterapia, precisa de uma padronização, né, desses compostos. E se for cultivado in vitro também é mais fácil, até para produzir não só o óleo essencial, mas como extrato bruto dessa planta. A gente consegue padronizar também. O que não é uma tarefa muito fácil, né? Porque no momento que se vai para a indústria, que se vai, por exemplo, tentar fazer um encapsulamento do fitoterápico, a influência, enfim, do plantio, dos solos, temperaturas, de tudo pode acabar, e depois até do processo de
da própria produção desse extrato e finalização dele, seja lá usando o processo do spray dryer ou aquele outro do fluido supercrítico, enfim, essas questões de alteração de temperatura que acontece, já interfere com os componentes que vai ter nessa amostra, e daí o que chega para o consumidor tem que ser de forma padronizada, como você falou, não pode ser alterada, né? É complicado. Em função do óleo essencial do manjericão especificamente, Jéssica, o que seria o emprego dele? Então, por que estudar o óleo, né? Como eu comentei, assim, quando a gente pensa no manjericão, a gente já pensa na parte da culinária. Sim, todo mundo conhece culinária, na hora. né? Ele é super aromático, é gostoso, sabor maravilhoso, mas em termos do óleo essencial, ele seria empregado para quê? O óleo essencial, ele pode ser utilizado, já foi muito utilizado, né, na indústria. Ele possui diversos compostos, mas os majoritários, os principais, são eugenol, metilgenol e o linalol, né? O eugenol é aquele que tem no mentol também, na menta? Não? Não, o mentol é um, o eugenol seria outro, mas ele está muito próximo ali, as características são próximas. O eugenol é um fenilpropanoide e ele já foi muito utilizado na indústria farmacêutica como anestésico odontológico, né? O próprio eugenol, ele é utilizado na fragrância do perfume Chanel número 5, né? Ele também pode ser extraído através do manjericão ou de outras plantas que também produzem esse mesmo composto. Mas todos os compostos do manjericão podem ser utilizados ou de maneira conjunta, sinérgica, né? Ou de maneira isolada. E cada um tem que ser estudado, mas o eugenol ele já foi bastante estudado e é empregado, né, acho que nem de longe o estudo de vocês está finalizado. Não, né? Ele deve ter bastante outras etapas aí que estão sendo construídas agora na sequência. Você está continuando seus estudos, Jéssica? Exatamente, nós continuamos, demos sequência, né? Nós utilizamos apenas 3 composições do meio de cultivo e nós verificamos que ainda tinha muito mais para estudar e padronizar isso para conseguir o objetivo final, né? Você faz isso agora em nível de doutorado, é isso? Em nível de doutorado. Com orientação da professora Hélida também. Isso, além disso nós vamos aumentar o estudo na parte bioquímica da planta, tá? Então quero estudar mais enzimas que estão envolvidas na atuação, na fabricação desses compostos. Quero tentar desenvolver um trabalho com estudo de expressão gênica para conhecer quais são os genes que estão controlando, né, o desenvolvimento, o que os meus tratamentos estão fazendo que está mexendo na parte molecular e bioquímica da planta. Então nós precisamos aprofundar, né? A Jéssica aceitou de novo o desafio, já temos aí grandes perspectivas e a tendência é só a gente crescer dentro do laboratório e dar mais respostas, conseguir, né, ser mais incisivo nos processos. São várias perguntas. Eu acho muito gostoso quando a pesquisa ela finaliza com várias questões. Exato. Porque ela te abre horizontes para que outras pesquisas possam ser conduzidas. E a beleza da pesquisa científica é isso. Exatamente, né, Evelyn? A gente tenta dar essa resposta para a sociedade, né? Agregar valores, reduzir custos, melhores produtos. É o que move o cientista, né? É o que nos deixa felizes e motivados a fazer as pesquisas, né? Parabéns às duas pela pesquisa desenvolvida. Jéssica, parabéns pelo mestrado concluído. Obrigada. Logo, logo vamos tê-la de novo no programa, agora contando sobre o doutorado, não é? Com o título de doutora. Isso é muito, muito legal. Desejo uma excelente carreira acadêmica para você, carreira de pesquisadora. Eu acho que realmente esse é o passo. O fato de você já ter iniciado desde a iniciação científica, ido para o mestrado, doutorado, já mostra realmente o interesse que você tem pela ciência e pela pesquisa. Parabéns, parabéns à orientadora pelo trabalho. Eu que agradeço, Evelyn. Queria deixar o convite, né, para o pessoal que está nos assistindo, que principalmente os jovens ou quem está estudando, que tem interesse em fazer um curso, venha para a universidade. Nós temos espaço, temos excelentes laboratórios, né? Temos toda uma estrutura da Unipar e nós estamos precisando de pessoas aqui motivadas, né? Que tenham coragem, assim como a Jéssica, porque eu falo que deu tão certo, né? Foi uma coisa tão positiva, agregou tanto para todo mundo, então assim, que outras pessoas venham, né? O país precisa disso, precisa de pessoas motivadas, também queria convidar aqui empresários que estão nos assistindo, que venham também ajudar a patrocinar as nossas pesquisas. A universidade está aberta. Nós precisamos construir uma rede
né, de pessoas engajadas, motivadas, os jovens, para que a gente consiga melhorar em todos os sentidos, não só, né, na vida profissional, mas contribuir para o país também, que essa é uma grande assim, uma preocupação também de nós professores, formar pessoas cidadãs que estejam preocupadas com o desenvolvimento do país. Isso mesmo. Agradeço a vocês a participação no programa e você que está em casa, que nos assiste, fica aí o convite, venha conhecer as nossas estruturas, a pesquisa que a universidade desenvolve, Programa de Biotecnologia aplicada à Agricultura. Agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.